Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila e seguidores do programa O Ponto da Política. Excepcionalmente hoje, estamos realizando o programa neste horário, pelo fato de o nosso entrevistado aqui ter um compromisso inadienável no dia de hoje, Então, à noite, ele tem um compromisso muito importante, mas ainda nos brindou aí em dar essa entrevista, conceder essa entrevista neste horário. Então, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política, e eu sou o Chicão Somavila, editor desse programa, que é realizado da cidade de Pinhais, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro. Agora são exatamente 17 horas e 12 minutos. O áudio deste programa é transmitido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, todas as quintas-feiras, às 11h30. A FM Nova Pinhais vem liderando a audiência na Radiosnet há alguns meses, E eu sempre peço também para que você se inscreva no meu canal do YouTube. Só chegar lá no canal do YouTube, Chicão Somavila, para curtir, dar um toque no sininho, que assim mais pessoas acabam conhecendo o nosso programa e, evidentemente, também as opiniões dos nossos convidados. Eu quero dar Josué Valério entrou, Paulo Rogério Mendes entrou, Jerry Barros também entrou, obrigado pela presença, curtam aí, dê uns likes e compartilhem, por favor, o nosso programa, que vai ser muito bacana hoje. Obrigado pelos likes aí. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento, educação e tecnologia. Um texto, que o nosso convidado aqui escreveu, já vou falar mais aqui para e também sobre o livro dele, que fala o título Análise da Política Brasileira, Fundão Eleitoral, E vamos falar também sobre fundão eleitoral, tá? É que saiu repetido aqui, deixa eu tirar para cá, papapá. Então, eu peço sempre que vocês participem de forma democrática, com perguntas, observações e sugestões, ok? E para falar sobre esses assuntos, aqui ao meu lado, Wellington Nunes. Ele é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Deixa eu aumentar ali, que senão não enxergo. Pessoal. É doutor em sociologia e pós-doutorando em ciência política pela mesma instituição. Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política e editor da New Lester, do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. O Wellington também é escritor. Então, deixa eu tirar este aqui, não vamos precisar, papapi, papapá, voltou para cá. É isso aí, turma, ao vivo é difícil, Ao vivo você tem que fazer, tem que ser o entrevistador, o cameraman, o cabo-man, Você está vendo, Wellington? E às vezes, pessoal, não pense que eu não esteja dando valor ou bola para o que o entrevistado está falando. Às vezes eu tenho que ficar aqui no celular também, respondendo alguma coisa, E vendo, controlando aqui. E eu sempre, Maria Helena, nossa secretária, entrou também aí, está compartilhando na nossa página do Facebook, que eu já vou também acessar aqui, E eu sempre faço um comentário inicial e hoje, infelizmente, eu tenho que fazer um comentário sobre o abominável ataque que a youtuber Carol Heller recebeu. Ela foi severamente agredida no último domingo, dia 15, em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Heller, que é conhecida por ser defensora do governo Bolsonaro, teve seu rosto desfigurado e está exposto e colocado, disponível em toda a internet aí, por conta dessa agressão. A youtuber estava acompanhada de sua namorada quando foi espancada a socos e pontapés, chegando a desmaiar durante a ação. E em declarações anteriores, ela já
deixava claro que não apoiava o movimento LGBT. E também não tem obrigação disso. E que considerava, né, no caso, a homofobia como vitimismo. Infelizmente, através desta covarde e abominável ação, Carol conheceu o que implica a homofobia, o que representa a homofobia. A homofobia representa a violência, a intolerância, o radicalismo e o ódio aos diferentes. Infelizmente, devemos sim repudiar atos desta natureza, independentemente de questões ideológicas. A sociedade brasileira, nós, temos o dever, a obrigação de negar a continuidade de tamanha violência e intolerância. Qualquer intolerância, tanto religiosa, como falta de costumes, enfim, qualquer intolerância, ela deve ser veementemente repudiada. O governo, por sua vez, ele tem a obrigação de agir com sensatez e promover de forma urgente, urgentíssima, em minha opinião, uma campanha aberta em todas as redes de comunicação desse país para conscientizar a todos que os diferentes devem ser respeitados nos seus direitos de ir e vir. O governo ainda está devendo uma proposta de paz concreta para a sociedade. Quer fazer algum comentário sobre isso, Wellington? Não, fique à vontade. Disse bastante coisa. Eu, enfim, não conheço a moça, vi a notícia rapidamente. Enfim, qualquer tipo de violência tem que ser repudiada. É isso aí. Então é o seguinte, Wellington, vamos partir então para as perguntas aí, né, que você tem um compromisso logo mais. Sobre o texto que você escreveu para uma empresa da área de tecnologia, desenvolvimento, educação e tecnologia. Comente um pouco sobre isso para nós, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Faz tempo que a gente está tentando programar esse encontro aqui, ainda bem que deu certo dessa vez. Então, obrigado novamente. Bom, esse texto foi eu escrevi recentemente um post para uma empresa da área de tecnologia, que chama Aptech. Os caras, eles têm uma fundação, na verdade, que promove treinamentos na área de programação e cursos de programação online gratuitos. E aí, enfim, solicitaram que eu escrevesse alguma coisa na área de educação e tecnologia, e a questão do desenvolvimento eu acrescentei por conta própria, porque, enfim, esse é o assunto que eu tenho estudado com mais detalhe nos últimos anos. Então, eu achei, além de ser um assunto que eu conheço com alguma profundidade, esses assuntos estão estreitamente relacionados. Né? Então, desenvolvimento, educação e tecnologia são coisas que têm andado juntas aí, pelo menos desde os anos 60, 70. Um dos argumentos que está lá no texto é justamente esse processo de inovação tecnológica. Ele começa nesse período e a partir de então a gente vive um processo de mudança tecnológica acelerado, né? Então a gente está o tempo todo tendo que estudar e se aperfeiçoar para acompanhar esse processo de mudança tecnológica. Só para dar um exemplo, para a gente não ficar muito abstrato, então a tecnologia dos anos 60 e 70 era a tecnologia necessária para produzir automóveis. Né? A tecnologia a partir de então, dos anos 70 e 80 em diante, é a microeletrônica, que tornou possível a gente... Essa seria a quarta revolução industrial. Hoje em dia a gente já está vivendo o que se chama de período de quarta revolução industrial. Esse processo começa ali nos anos 60 e 70. Então esse texto trata um pouco disso, da relação entre desenvolvimento tecnológico, a necessidade de políticas de educação para que as pessoas acompanhem esse processo. Então isso tem um impacto direto no emprego, na forma como as pessoas trabalham e geram renda. Então tudo isso está relacionado com a questão do desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da economia propriamente dita. Interessante, bacana mesmo. Interessante essa explicação, porque realmente não tem como fugir, né? A evolução, não tem como fugir, né? Hoje em dia, é absolutamente necessário. A tecnologia, hoje, um outro argumento que está lá é esse. O desenvolvimento tecnológico, ele interfere na maneira como as pessoas trabalham e como as pessoas geram renda. Né? Então, hoje, se você tem um determinado conjunto de habilidades,
na área de eletrônica, de tecnologia, por exemplo, você tem acesso a empregos e a um nível de renda maiores do que se você não tivesse esse acesso a esses conhecimentos e a essas habilidades. Então, isso é a tecnologia, a possibilidade, as políticas públicas na área de treinamento educacional, desenvolvimento tecnológico, de qualificação de mão de obra, elas têm um impacto muito grande na forma como as pessoas trabalham e na maneira como no nível de renda que elas conseguem gerar ou não gerar. Perfeito. Uma pergunta me veio agora aqui. O Brasil está bem abastecido desses profissionais em tecnologia, na informática? Como que... Não, esse pessoal, inclusive os argumentos de empresas como essa aí, é que a gente tem um déficit muito grande nessa área de programação. Então, hoje, essa inclusive é uma área que os nossos... O campo está aberto. Exatamente, os nossos adolescentes aí, inclusive, não só que eles têm mais interesse, né, nessas questões relacionadas à internet e eletrônica, mas é uma área que tem a possibilidade de geração de emprego nas próximas décadas é muito grande. Então, atualmente, é uma das áreas que mais, enfim, tem demanda por profissionais e não há uma quantidade de oferta de mão de obra suficientemente qualificada para esse tipo de coisa. A gente não tem uma quantidade de programadores que a gente necessitaria. A gente não tem a quantidade de engenheiros eletrônicos que a gente indicaria. Mesmo na área de TI. Também? Já é uma área que tem uma certa deficiência e a gente está falando de um nível intermediário. Né? Você não precisa ser um expert em programação para atuar nessa área. Então, essa é uma área que a gente precisa se preocupar. Esse é um caminho, uma das possibilidades para as políticas públicas na área de emprego, inclusive. Para você retreinar as pessoas, para você pegar gente que está desempregada, por exemplo, e ensiná-las a lidar com tecnologia, fazer outras coisas, a dominar algumas ferramentas básicas para poderem se recolocar no mercado, inclusive ganhando um salário melhor do que o que ela tinha anteriormente. Interessante. Aí aos jovens, né? E os mais velhos também, né? Mas os jovens, exatamente, né? A tecnologia não é somente para os jovens, tá? Para os mais velhos também, né? Mas é um campo que está aberto aí, um campo de emprego, até para um empreendedorismo, né? Para queira montar sua empresa e tudo. Mas então aí tem falta de profissionais de programação no Brasil. Fica a dica aí do nosso convidado aqui, né? Só um detalhe, tem cursos online e gratuitos. Se as pessoas que se interessarem por isso, se procurarem na internet, vão encontrar. Qual que é o endereço dessa empresa que faz o curso gratuito? O nome dessa empresa aí é Aplitech Foundation. Vocês podem procurar isso. Depois eu mando o link para você, você coloca no Facebook aí. Legal. Acessar. Aplitech Foundation. Isso aí, ela promove cursos. É uma fundação social muito que legal. Promove, que oferece cursos online e gratuitos na área de programação. Muito legal. Wellington, você escreveu também em 2017. Faz tempo. Faz tempo, né? Você escreveu 2 textos e eu tive a grata satisfação, né, de ter a tua autorização para que eu publicasse meu blog. Foi no dia 17 de janeiro e o outro texto dia 24 de janeiro de 2017. E você comentando sobre o livro do norte-americano Anthony Downs, escrito há 60 anos, 6 décadas, cujo título é Uma Teoria Econômica da Democracia. Na época, né, na ocasião, você comentou sobre o ajuste fiscal, né, promovido, mais ou menos, isso, né? Acho que... promovido, se você lembrar, promovido no governo da Dilma Rousseff, certo? Tá. E apontou também que a narrativa principal dos grupos estava no governo e que apoiaram o impeachment. E que, após a derrubada de Dilma, passaram a situação dizendo que bastava limpar o Estado desses agentes corruptos para que a economia voltasse a melhorar. Mas antes de responder, se você só falasse um pouquinho assim sobre esse livro. Assim, Tá. Então, esse livro do Dow é um marco o Anthony Downs foi um economista norte-americano. Esse livro dele foi publicado em 1957, originalmente. E chamou uma teoria econômica da democracia, como você mencionou. Esse livro tem em português, tem boas traduções, enfim, é um livro que vale a pena ler. Então, esse é um livro muito influente na área de economia e na área de ciência política também. Uma das questões fundamentais que está nesse livro
o que o Dow está dizendo é basicamente dos objetivos dos políticos. Então, a ideia de formulação, políticos formulam políticas públicas para serem eleitos, e não formulam políticas públicas para serem, enfim, eles formulam as políticas para chegar ao poder, e não chegam lá para implementar um projeto específico. É interesse próprio. Exatamente. Todos nós temos os nossos interesses. Então, com os políticos não funciona de maneira diferente. Então, eu citei esse livro, se eu bem lembro, já faz um tempo. Foi em 2017. Era muito nesse sentido de... porque havia um argumento que vira e mexe aparece, que é isso, que é basicamente o seguinte: quando você tem um cenário de crise econômica, você argumenta que os grupos de oposição tendem a argumentar que se você troca os grupos que estão no poder, a crise econômica vai embora de maneira mais ou menos automática. E essa era a situação naquele período. A gente tinha tido uma troca de governo recente, aquele período, era o governo Michel Temer ainda, e havia uma impressão generalizada de que a simples troca de governo, ou seja, trocar um grupo político por outro, resolveria o problema da crise econômica que se arrastava desde 2014. E como nós já estamos em 2019, acabando 2019 e começando 2020, a gente sabe que a coisa não é tão simples assim. Os grupos já se alternaram 2 grupos diferentes no poder, e a crise econômica não foi embora automaticamente, porque crises econômicas não vão embora dessa maneira. As crises econômicas têm uma série de fatores. Enquanto essas questões não forem devidamente tratadas, a gente vai continuar tendo problemas. Então, o argumento geral do texto, naquela época, foi muito nesse sentido. Então, esse tipo de argumento é um tipo de argumento oportunista que se usa em política muito geralmente. Quando você está na oposição, se acontece alguma coisa errada no governo, você fala, não, você tira esse pessoal daí, bota a gente lá, que a gente resolve. Entendeu? E normalmente chega lá não resolve nada, continua. Os caras não sabem o que fazer exatamente. Eles estão lá, eles estão tentando alcançar o poder, que é o objetivo fundamental de qualquer político. E diga-se de passagem, é um objetivo legítimo. Porque se você pode ser a pessoa mais bem intencionada da face da Terra e ter o melhor programa de política pública elaborado por gente competente e tal. Se você não chega ao poder, você não consegue implementar aquilo, você não consegue levar aquilo a cabo. Então, essa é uma ambição absolutamente saudável. O político tem que almejar o poder mesmo. É que o eleitorado, as pessoas têm que amadurecerem também, nós, enquanto cidadãos, temos que amadurecer também para perceber esse tipo de coisa e não sair por aí acreditando em qualquer lorota que as pessoas contam nesse tipo de circunstância. Realmente, e daí o político chega lá e encontra as dificuldades que antes ele criticava, ele encontra as dificuldades lá por não poder implementar aquilo que ele almejava enquanto oposição ou enquanto pré-candidato mesmo, né? Exatamente. Jogar pedra é muito mais fácil, né? É muito mais fácil tirar pedra. Agora, quando você está no governo, a coisa é mais complicada. Porque você tem uma série de responsabilidades, você tem que fazer aquilo funcionar de fato, você tem que administrar uma série de conflitos, enfim, você tem uma experiência política grande, você sabe disso, enfim, mas a política funciona dessa maneira. Quando você está no governo, você precisa lidar com uma série de problemas, e quando você está na oposição, você só promete. Exatamente. Quando você está na oposição, você fica lá esperando a sua oportunidade e criticando, jogando pedra no outro. Isso aí seria um vício da política, um defeito, isso, ou é uma coisa normal? Não, eu acho que é natural da atividade, eu acho que é isso. É sempre mais fácil resolver problema dos outros. Né? Na nossa área, por exemplo, eu estou com pesquisa e sou professor e tal, então é muito comum. A semana passada eu estava na banca de defesa de uma dissertação e tal, e quando você está ali avaliando o trabalho do aluno, do proponente do trabalho, você, enfim, surge uma série de ideias, você dá uma série de sugestões para por que você não fez isso, você poderia ter feito aquilo e tal. Resolver o problema dos outros é fácil, né? O problema é quando você está fazer aquilo, exatamente. Quando você está sendo analisado pela banca. Aí exatamente, quando estava eu lá, o meu trabalho sendo avaliado, enfim, tinha uma série de coisas, uma série de sugestões que me deram, que eu poderia ter feito, deixado de fazer e tal. Mas não é tão simples assim. Enfim, agir, tomar essas decisões, atuar, é muito mais complicado e com a política não é diferente. Mas não é exatamente um vício da área de política especificamente. Isso faz parte da vida. Você me fez eu lembrar, assim, observar, enfim,
o que eu faço atualmente. Eu oriento pós-graduandos em monografias, em TCCs e tudo, e é justamente isso mesmo que a gente passa. O problema pode fazer assim, pode fazer assado, só que quando a gente está fazendo a da gente, né, era uma dificuldade tremenda, né? E é verdade, então realmente apontar o erro ali é bem mais fácil, né? Sem dúvida. Não é uma coisa anormal isso, mas acontece, né? Claro, e na política funciona assim também. Então, por exemplo, um outro exemplo, no futebol, por exemplo, você está aqui assistindo um jogo de futebol, o Palmeiras não vai tão bem assim. Né? Mas ele vai, o ano que vem ele vai, o ano que vem. E é muito mais fácil você falar, pô, mas você podia tirar esse jogador e colocar aqui, então jogar dessa maneira e não dessa. Ora, o cara, em vez de cruzar, chutou. Pô, é fácil. Aqui, a gente sentado aqui no sofá, vendo o jogo, é mais fácil. Mas nós já jogamos bola e sabemos que não é. Exatamente. A coisa não é tão simples assim. A política funciona também dessa maneira. O problema da política é que a repercussão, os erros que são cometidos, as decisões políticas equivocadas, elas têm um impacto muito maior, né? Direto na vida das pessoas, muitas vezes, com relação a emprego e renda, por exemplo, a desemprego, a uma série de coisas. Então, mas esses problemas existem na política e existem em outras áreas também. Então, essa outra pergunta que eu tinha feito aqui, que na ocasião você comentou sobre ajuste fiscal, tal, e apontou também, no governo Dilma, né, e apontou também que a narrativa principal dos grupos é mais ou menos isso que você falou, né, que apoiaram o impeachment, né, estavam no governo Dilma, mas apoiaram o impeachment. E eles falavam, né, segundo que bastava limpar o Estado, né, desses agentes corruptos e tudo para que a economia voltasse a melhorar. É mais ou menos nessa linha que você acabou de explicar, né? É um argumento simplista para tentar resolver um problema sério que é a crise econômica. Então, de fato, como eu tinha começado a falar disso no começo. Enfim, crises econômicas, enfim, em geral, elas têm uma série de fatores, né? Envolve uma série de fatores. Você não vai resolver o problema de uma crise econômica simplesmente trocando o governo. Você pode ter, enfim, dependendo da situação, você pode ter algum alívio ou não, mas em geral ela tem uma série de problemas. A gente tinha um problema fiscal sério no Estado, né, naquele caso, com erros, inclusive, da equipe econômica do governo Dilma, que hoje são aí amplamente reconhecidos. Há muito trabalho sobre isso. Então, de fato, houve equívocos econômicos e precisavam ser corrigidos. Naquele período, mas foi um problema... Aí, essa foi a narrativa política que surgiu na época. Vamos trocar o governo, que aí a economia melhora. E a economia não melhorou, a economia vem melhorando. Para dar um alento à população. A economia vem melhorando, a recessão se arrastou até 2017, depois a gente vem num processo de recuperação muito lento da atividade econômica desde então, inclusive agora, com alguns indicadores no último trimestre um pouco mais promissores, mas nada que justifique um otimismo muito grande. Então, a atividade econômica no Brasil, ainda a recuperação vem sendo muito lenta, a gente tem um longo caminho pela frente, a gente tem mais de 12 milhões de desempregados, então o cenário econômico requer cautela, requer, enfim, profissionalismo, competência técnica para lidar com essas questões, e menos barulho e promessas simplistas. Mirabolantes, né? Legal. E deixa eu ver aqui, o Ari Lima entrou. Obrigado, Ari Lima. Dá uns likes aí na nossa live. Compartilha a nossa live aí para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho e as opiniões, os comentários do nosso convidado aqui. Para quem chegou agora, eu estou aqui conversando com o Wellington Nunes, que é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em sociologia e pós-doutorando em ciência política pela mesma instituição. Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sociologia Política Brasileira e é também editor da New Leicester do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Claro, o Wellington também é escritor. Tive a satisfação, né, de estudarmos juntos aí na ciência política, né? Nós tínhamos um bom relacionamento, continuamos tendo, né? Isso, o que vale é isso, não é verdade? Então, este é o nosso entrevistado de hoje. E, como eu falei, nós estamos fazendo essa entrevista, né, excepcionalmente neste horário, porque o nosso entrevistado aqui tem um compromisso
inadiável na noite de hoje e fez um esforço muito grande por consideração a nossa pessoa, a nossa amizade, e veio neste horário para dar a entrevista. Eu agradeço imensamente isso, ok? Obrigado, Will. Beleza, então vamos ali para mais uma, que é isso aí. Em outro momento, você tornou a escrever uma segunda parte aí também, você fez os 2 textos, esse foi no dia 24, que eu tenho anotado ali, de janeiro de 2017, né? Você iniciou com uma observação: partidos e candidatos elaboram políticas públicas de governo e programas de governo para chegar ao poder. Você falou sobre isso no início, né? É a frase, essa frase não é minha, essa frase do Anthony Dowd, isso, né, isso. Está citada lá. Essa é uma das proposições mais conhecidas do Anthony Dowd e das que geraram mais barulho, porque ela vai de encontro ao que o senso comum imagina. As pessoas têm a ideia romântica de que o sujeito vai para a política para realizar um projeto que ele tem desde que ele nasceu, que ele criou ao longo da vida, e ele chega lá. Então, em geral, é o contrário. As pessoas formulam programas de governo e projetos de política pública para chegarem ao poder, alcançar o poder e se manterem lá. E não o contrário, não é que o sujeito chega lá para realizar algo que ele já trouxe em mente. Claro, as pessoas têm valores, e quando você chega ao poder, muito provavelmente uma parte desses valores vão entrar, né, nos seus projetos de políticas públicas, mas enfim, a política é a arte do compromisso, né, sem dúvida. E você não faz o que você quer quando você chega no poder, e principalmente em regimes democráticos. Então é preciso construir as coisas, consensos, uma série de coisas. Então, em geral, políticos têm essa tendência, a coisa funciona muito mais ao contrário. Você formula um conjunto de políticas públicas e um programa de governo que você acha que, de fato, seriam úteis para angariar votos e vai atrás disso, atrás dos eleitores para conseguir se eleger. Por exemplo, em cenário de crise econômica, você vai prometer políticas públicas que gerem emprego. Enfim, exatamente. Então, a coisa depende muito da conjuntura na qual a eleição está sendo disputada. Ou da segurança, promete. Exatamente. Você tem muitos autos de violência urbana nas cidades. Então, o sujeito vai... eleições municipais, por exemplo, que a gente está aí, o ano que vem tem eleição municipal, né? Então, é muito comum o candidato de uma cidade específica, ou de alguns bairros, no caso de grandes cidades, eles, olha, a gente está olhando para esses bairros e tem um projeto de política pública na área de segurança para combater a violência nesse bairro e nesse bairro. As pessoas estão monitorando isso. E hoje estão monitorando muito mais, né? Sem dúvida, por conta das ferramentas tecnológicas que a gente tem nas mãos, e as possibilidades hoje são muito maiores. Isso é positivo também. As pessoas às vezes leem isso e acham que, pô, mas não é assim. Tudo bem, você pode ter uma certa decepção com essa lógica, né? Mas esse tipo de coisa é positivo, porque os governos precisam ser responsivos, em boa medida, à população. Então, quando você tem lá um problema sério de segurança pública ou de habitação em um determinado bairro, as pessoas se mobilizam, hoje em dia, via internet e outros meios, e, enfim, acabam se fazendo ouvir para tentar resolver aquele problema, e o político, ou os políticos responsáveis por aquela área, vão tomar a devida providência. Legal. Você falou que, eu achei interessante, você falou que a política é a arte do compromisso, né? Mas tem arteiros aí que tem um compromisso enviesado, viu? E o povo está de olho, se espertem, né? Não é? Enfim, é isso, é a arte do possível, né? O sujeito chega lá com 1001 ideias e tal, e nem sempre é possível levar aquilo a cabo. Muitas vezes as ideias elas não são viáveis mesmo. Isso é uma outra coisa. Mas outras vezes você tem ideias que seriam realizáveis, que são factíveis, mas que naquele momento, por uma conjuntura específica, elas não vão adiante, podem ir em outro momento. É do jogo. Legal. E é o seguinte, sobre o fundo eleitoral, aí foi, né, o Congresso Nacional aprovou na terça, ontem, né? Dia 17, a proposta da lei orçamentária anual referente a 2020, com o fundo eleitoral de 2 bilhões. A quantia poderia ter ficado ainda menor caso a maioria dos deputados tivesse apoiado um destaque do Partido Novo, que pedia a redução de 765 milhões.
mas a alteração foi negada. Qual a tua opinião sobre financiamento público e privado de campanha? Bom, antes de eu responder diretamente a pergunta, acho que eu só fazer um comentário. Fique à vontade. Interessante contextualizar. É o seguinte, a gente usou o Fundo Público de Campanha em 2018 pela primeira vez, né? Então, talvez as pessoas que estão nos ouvindo não se lembrem disso. O valor do fundo foi 1,7 bi. E aí a ideia era que esse fundo agora ficasse em torno de 2 bilhões de reais, é muito dinheiro, para as eleições municipais. O argumento dos deputados e senadores e as pessoas envolvidas nisso, os políticos de maneira geral, era de que a gente precisaria de muito mais dinheiro pelo fato de as eleições serem municipais, e a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil, então a gente precisaria de mais dinheiro para financiar esse negócio. E o fundo, então, poderia chegar a 3,7 bi, alguns estavam pedindo 4 bilhões, Eu acho que a coisa do jeito que ficou a gente acabou sendo positivo o fundo nesse valor, porque, enfim, a manobra foi revelada na semana passada, né, a Folha publicou a reportagem de que os caras estavam rateando o orçamento de 2020, tirando dinheiro de uma série de ministérios para poder aumentar o fundo. Qual é o problema? A crise fiscal, o Estado tem pouco dinheiro hoje, ou não tem dinheiro suficiente para todos os problemas que a gente tem que resolver. E aí, como os caras não tinham dinheiro em caixa para tirar o fundo de 2 bilhões para 4, vamos tirar um pouco de cada ministério e que a gente chega no valor que a gente quer. Essa notícia foi vazada na semana passada. E aí houve um custo político muito grande em relação a isso, os caras voltaram atrás. Havia uma ameaça de veto da presidência da República e a Câmara dos Deputados não tinha certeza de que o Senado apoiaria uma eventual derrubada do veto presidencial. E aí resolveram deixar a coisa do jeito que está, para que a coisa não degringolasse. Ficar em 2 bilhões. Exatamente. Enfim, aí é aquela história, é que nem um orçamento, é um pouco daquela coisa. É pouco dinheiro? Não sei, mas enfim, é o dinheiro que a gente tem e os caras vão ter que fazer eleição com esse dinheiro aí. Quanto à questão do financiamento público de campanha que você falou, eu não acho que o financiamento exclusivamente público de campanha seja uma solução. A gente passou por alguns problemas de 2014 para cá, em relação, por conta de tudo que a Operação Lava Jato revelou em relação a financiamento de Caixa 2 e tal, algo que a gente sabia que existia, as pessoas que lidam com política sabem que essas coisas existem em alguma medida, e enfim, talvez a gente não tivesse ideia da proporção, mas isso tomou uma proporção imensa. E aí a gente teve, uma das medidas foi em 2015, o STF acabou proibindo a doação, declarando a doação de campanhas de pessoa jurídica inconstitucional. Jurídica, tá certo. O STF legislando, assumindo o papel do Congresso e decretou esse tipo de coisa como se fosse um problema. Aquela coisa, é uma solução para resolver um problema. Uma solução simples e errada para resolver um problema complexo. Qual é o problema? A questão eleições são caras e elas têm um custo. E aí a gente precisa pensar numa maneira de lidar com isso. A democracia é cara, né? Exatamente, tem um custo, exatamente. Eu, pessoalmente, não acho que a gente tenha que ter financiamento exclusivamente público. Acho que a gente pode ter doações de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, desde que elas tenham um limite estabelecido. E limite que eu estou falando é em valor. Então, você pode colocar, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais. Porque o limite que a gente tem hoje é um percentual em relação à renda do cidadão do ano anterior. Isso, para quem tem muito dinheiro, é como não existir limite. Né? Você pega um percentual, que eu não me lembro exatamente o valor. 10%, acho que é alguma coisa parecida com isso. Mas até 10% da declaração de imposto de renda de um cara que é milionário. E aí a coisa, então, não resolve o problema. Então, uma maneira da gente lidar com isso, sem onerar tanto o Estado, porque no final das contas esses 2 bilhões aí é isso, sai do Tesouro Nacional, se a gente não tiver dinheiro, ou sai dos ministérios, o dinheiro que poderia ser usado para outra coisa. Então a gente poderia unir as duas coisas. A gente tem financiamento público desde sempre, né? O horário eleitoral gratuito é público. A gente tem, o Estado pode, acho que a gente tem que ter recurso público em algumas partes, mas o financiamento em si ele pode ser dividido. Você pode ter doações de campanhas eleitorais
desde que ela tenha um teto para que você... Esse teto serviria para quê? Serviria para equalizar a disputa, para o sujeito que tem muito dinheiro, você é candidato, tem lá um amigo que é milionário, e aí o cara resolve bancar a tua eleição. O cara não pode ir lá e doar 50 milhões para a tua campanha, ele tem um limite. Ele tem um limite dado pela Justiça Eleitoral de doação. Isso valeria para todos os cidadãos da União Civil. Então, essa é uma das propostas de reforma política que está aí no debate público desde muito tempo. Então, realmente, você respondeu até em parte aí essa pergunta que eu faria agora. As candidaturas mais aquinhoadas, elas têm automaticamente uma vantagem, uma ligeira vantagem sobre as menos aquinhoadas, não é verdade? Tem muita vantagem. Exatamente. Agora o financiamento privado de campanha, ele leva à corrupção, ao menos pelo que a gente tem lido, etc. e tal, aí, ele possibilita mais a corrupção, porque o sujeito, o candidato, o pré-candidato, o candidato está lá, vai, pede um dinheiro, tudo, o cara dá. Depois ele vai querer cobrar alguma taxa, algum favorecimento, lá isso... quais os limites que poderiam ser colocados para que isso não aconteça? Então, uma fiscalização maior, talvez? Isso precisa ser feito. Agora, eu acho que há um equívoco aí, que é o seguinte: as pessoas acham que o financiamento público resolve o problema da corrupção e da influência do dinheiro. E a coisa não vai. Porque aqui, o dinheiro venha ele de fundo público ou de fundo privado, ele vai para os mesmos candidatos. As pessoas que controlam o processo político, os partidos, as suas lideranças, enfim, as pessoas que estão ali, eles sabem quem são os candidatos viáveis e quem não são. E os estudos de financiamento eleitoral que a gente tem acesso mostram isso claramente. O sujeito, quando resolve financiar candidatos, ele financia aqueles que têm mais chances de serem eleitos. Em detrimento dos demais. Em geral, o cara que já é político, que é o cara que tem a ideia de que o sujeito tenta uma reeleição, isso coloca ele numa posição muito vantajosa, partidos grandes, com um acesso a recursos financeiros. Então, se você quer financiar candidatos, e você quer que esses candidatos que você está financiando vençam as eleições, você tem como investir em candidatos mais competitivos. Você não vai investir em candidatos não competitivos. Se esse dinheiro vier de fundo público, como veio em 2018 e vai vir agora em 2020, o sujeito pode fazer a mesma coisa. O partido, né? Exatamente. Aí seria uma falta de democracia interna partidária? Pode ser? Essa é uma questão. Você tem organizações partidárias mais ou menos democráticas. Embora o processo interno tenda a alguma institucionalização, alguma hierarquização de decisão. Então, qual é a questão? Eu acho que o financiamento público ele onera o Estado em mais alguma coisa e ele não resolve o problema da corrupção. Eu acho que se a gente vai defender financiamento público, ele precisa ser defendido por outras razões, não por essa. Você não vai acabar com a corrupção dessa maneira. Essa sugestão, por exemplo, que várias pessoas defendem, uma delas é o Bruno Vanderlei Reis, que é o professor da UFMG lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa ideia de um valor nominal para doações privadas, a pessoa pode doar, pode ser empresa e pode ser CPF, pode ser CNPJ ou CPF, não faz muita diferença. A questão é que você precisa ter um valor nominal relativamente baixo, para que eu não possa, o cidadão que tem muito dinheiro, não consiga ir lá e bancar a campanha do cara sozinho. Para depois cobrar favorecimento. Exatamente. Aí você pulveriza a grana. Entendeu? Vamos imaginar que seja 100 mil reais. A campanha do cara custou, sei lá, 2 milhões. Então você tem lá 200 pessoas diferentes, 200 financiadores diferentes. Estou dando um exemplo hipotético, mas o sujeito pode dar 150 reais, 200 reais, quando ele quiser e puder dar. Então, essa seria uma maneira a meu ver, de você permitir que o cidadão em si, financie a campanha se ele achar que ele deve, se ele tiver interesse nisso, e uma maneira de você limitar o efeito do dinheiro.
que é isso. Hoje, qual é a questão? Se eu tenho muito dinheiro e eu quero investir em financiamento de campanha, eu sei em quem investir, porque eu sei quem vai ganhar. Quando começa a eleição, você tem lá, para deputado no estado do Paraná, você tem lá, sei lá, 10 mil candidatos, sei lá quantos candidatos, mas, você sabe que tem ali pelo menos uns 150 que são muito competitivos. Você vai nesses caras. E dentre esses, exatamente, aqueles que você... vão entrar, quantos? 70? Aqui no Paraná estadual é 54 né? E federal, 30. São Paulo é 70. São Paulo é 70. É isso aí. O Anderson Martins entrou. Um abraço para você, obrigado. E, Wellington, nós estamos aí já com 40 minutos de programa, né? E você tem compromisso, como você falou. E eu deixo aqui um espaço para as suas considerações finais, você falar sobre algum assunto que você gostaria que eu tivesse tocado e eu não toquei, e suas considerações finais, enfim. Obrigado. Quero usar esse espaço aqui para agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui. A gente queria ter feito esse bate-papo já há algum tempo. Podemos fazer outros, futuramente falar de outros assuntos. A gente falou aí uma série de assuntos. É importante. Acho seu trabalho é muito interessante, de discutir política, levar esse tipo de discussão de política, enfim, com alguma qualidade, no máximo que a gente puder produzir, para enfim, qualificar o debate no Brasil, nas cidades, nos municípios, no caso de Pinhais, de Curitiba. Eu acho muito interessante. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Legal. E eu agradeço muito a tua participação, agradeço muito você ter atendido ao convite mesmo, né, no dia de hoje, que você tem um compromisso, né? Eu agradeço muito e fiquei muito alegre em revê-lo aí depois de algum tempo, né? Faz tempo que a gente não saía bater um papo, tomar um quiçu. Prazer é meu. Valeu? A gente ainda não tomou o quiçu, vamos deixar claro. Ainda não tomamos o quiçu. Valeu então, pessoal. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço e vamos fazer a posição para foto. Vamos aqui, ó. Beleza, pessoal? Até a próxima e um abraço a todos.